Então tá bom. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse webinar. Eu sou o Thiago Banzato, gerente de pré-vendas da Recognition, e hoje, junto com o Bruno Zampaglione, que é o gerente de negócios voltado para serviços financeiros aqui para a América Latina da TCG, que é o nosso principal parceiro em transformação digital aqui para os nossos clientes. Nós vamos apresentar esse webinar para vocês, onde nós vamos mostrar como o uso da inteligência artificial generativa, que tem sido aí o grande avanço tecnológico mais comentado e demandado recentemente, né? Como ele pode auxiliar na otimização dos processos de negócios, fazendo com que a transformação digital dentro dos bancos ocorra de uma forma muito mais fluida, muito mais objetiva. No decorrer do webinar, quem for tendo perguntas, vocês podem colocar aí tem um Q&A ou chat, eu não sei exatamente como está aparecendo aí para vocês, mas vocês podem ir escrevendo e ao final da apresentação a gente vai deixar um tempinho aí para poder responder as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Próximo slide, Bruno, por favor. Falando rapidamente da Recognition, para quem não conhece, nós estamos aí no mercado há 31 anos. Somos líderes no fornecimento de soluções de captura, processamento e armazenamento de imagem de cheques e outros documentos para o segmento financeiro. E temos uma abrangência de atuação nacional no fornecimento de produtos, soluções e serviços. Para vocês saberem, nós somos uma das primeiras empresas a trazer a tecnologia da imagem para o mercado financeiro e muitos de vocês, né, bancos participantes do webinar hoje aqui, são nossos clientes já há algumas décadas. Pode passar, Bruno, por favor. A mensagem que eu quero deixar para vocês com relação a esse slide é que a Recognition se posiciona no mercado como um integrador global, onde através da prestação de serviços diversos, que vão desde consultoria, integração de sistemas, mapeamento de processos, etc., associado ao uso de ferramentas como inteligência artificial, robotização, nós buscamos promover a transformação digital nos nossos clientes, tornando os processos, de maneira geral, sempre que possível, paperless, tá? E tudo em compliance sempre, obviamente, que isso é importante aqui para o nosso mercado, com a LGPD. Pode passar, Bruno, por favor. E para isso, nós temos à disposição uma série de tecnologias que nós adotamos, como vocês estão vendo aí nesse slide, para automatização de processos, reconhecimento de imagens, armazenamento e assim por diante, tá? Temos também uma série de tecnologias voltadas à prevenção da fraude, com uso de biometria, de assinatura digital, além do fornecimento de uma série de equipamentos, como scanners, etc., tá, para apoiar no processo, além das soluções de software. E, por fim, é importante salientar para vocês que as nossas soluções estão disponíveis em interface web, mobile, elas podem ser implementadas em vários modelos, localmente, em nuvem ou de forma híbrida. Ah, Toda essa capacitação da Recognition, em parceria com a TCG, nos habilita a promover a otimização de vários processos de negócios dentro das instituições financeiras, tornando-os paperless, como eu mencionei. Seja nos processos de onboarding, para abertura de contas, cadastros, etc., departamento jurídico, concessão de crédito e etc. Próximo slide, Bruno, por favor. E também em outras áreas de negócios, tá? E clientes também que fogem um pouco do core business do segmento financeiro, como vocês podem ver aqui nesse slide também. Agora, eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai dar continuidade ao webinar. Ele vai fazer uma apresentação rapidamente da TCG e depois ele vai entrar no assunto da inteligência artificial generativa, que é o foco da nossa conversa aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bruno, por favor. Obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como o Thiago comentou, sou o Bruno Zampaglione, sou gerente de novos negócios para Bank and Finance na TCG. E sem perder muito tempo com a parte institucional, mas só para passar
contexto do que é a TCG e como a TCG vem atuando no mundo. A TCG ela é uma empresa de origem suíça, né? Nosso headquarter fica na Suíça, mas nós temos filiais aí em 12 para 13 países do mundo. E o nosso objetivo é fornecer uma plataforma de orquestração com capacidade de automatizar qualquer processo documental, né? Então, se você tem um processo, de alguma forma, que tramita documento, que em algum momento precisa de algum tipo de análise documental, a plataforma de orquestração da TCG está preparada para ajudar. Apesar de sermos uma empresa global, né, nós temos uma filosofia de agir localmente, né? Então, a gente entende que nesse segmento, nesse mercado, é muito importante que os parceiros de negócios eles tenham como falar com alguém no mesmo idioma, no mesmo fuso horário, né? No geral, a gente automatiza processos críticos, então ter que fazer uma ligação para fora do país, isso não é bom. E por isso que a TCG ela opta por crescer aí por abertura de novos escritórios, tá? Recentemente, nós fomos considerados como Top Disruptor, ou seja, a empresa mais disruptiva pelo quadrante da InfoSource. Fomos em 2022 e mantivemos em 2023. Então, é uma empresa que todo dia ela dorme e acorda pensando em como melhorar a plataforma para que ela seja capaz de atender cada vez melhor os processos de negócio. E por isso a gente entra no assunto, né, que está aí top trend, né, está no hype, usando as palavras mais modernas, que é a utilização da inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa, que, apesar de ser um tema aparentemente novo, ela já vem sendo tratada há algum tempo, e agora ela, principalmente com o advento do chat GPT, que vai ser a base que a gente vai usar para essa apresentação, ela vem tomando aí uma maturidade tamanha que permite a utilização em casos reais. Então, a gente sai um pouco ali do laboratório e começa a entrar e começa a ver como esse tipo de tecnologia pode ajudar a gente em automação de processos reais. Isso eu vou mostrar hoje. Só, né, como a gente fala, primeiras coisas primeiro, né, o que é a inteligência artificial, principalmente nesse âmbito de automação de processos de negócio, né? São soluções que utilizam uma inteligência cognitiva para que ela possa aprender através do aprendizado de máquina, do processamento de linguagem natural, a fim de aumentar ali os recursos das plataformas. Então, basicamente, a inteligência ela começa a aprender e tentar atuar como seres humanos na resposta ou na criação de conteúdo, tá? Então, ela utiliza ali milhões e milhões de dados processados previamente, treina um modelo e esse modelo é reutilizado na aprendizagem para retroalimentar uma base de conhecimento e tomar decisões e agir como um ser humano agiria em determinados processos de negócio, né? Então, claro, isso tudo tem a ver com a automação, né? Quando a gente fala automatizar um processo, é retirar uma tarefa que antes era manual. E se eu tenho uma tecnologia que é baseada numa inteligência gerada artificialmente, que tem a capacidade de agir como um ser humano na execução de uma tarefa manual, com certeza ela faz sentido para o nosso processo de negócio. E onde entra uma plataforma de orquestração, né? A plataforma de orquestração de processos ela passa a ser importante a partir do momento que você vê o mercado gerando uma gama quase que infinita de soluções baseadas em inteligência cognitiva, né? Então, um mês atrás eu recebi um diagrama que já tinham só provadas em produção mais de 120 soluções baseadas em inteligência artificial. E isso está, né, e contando, como a gente diz, né? Todo dia criam novos e novos e novos. Então, como pode ser como essas soluções elas podem ser disponibilizadas hoje, né? No geral, vocês têm os modelos online, né, como o Bard, o ChatGPT e o Blender, e você tem modelos que são totalmente offline, que é você treinando o seu próprio modelo, instalando dentro do teu ambiente e executando. Que, no geral, usam PyTorch, TensorFlow, o Teno. E esses modelos, eles permitem que a tua informação ela seja tratada localmente. Tem ganhos? Sim, porque você garante ali o controle da tua informação, porém, você não tem a capacidade ou você não teria o volume de treinamento que ferramentas online como o ChatGPT e o Bard têm. Então, é importante salientar que se seu processo de negócio permite a utilização de um modelo online, isso ele acaba fazendo muito mais sentido, porque você vai ter um esforço de deploy muito menor, uma vez que esses modelos já foram pré-treinados por alguém.
E, obviamente, com uma solução de orquestração de processo, como a solução ofertada pela TCG, o DocProstar, você também pode ter um modelo híbrido. Ou seja, em algumas transações você utilizar o modelo online, em outras transações você usar um modelo offline. Então, as plataformas de orquestração elas são importantes justamente por isso, porque ela permite que você decida, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, o que enviar e quando enviar para cada uma dessas tecnologias disponíveis no mercado. Tem ainda os modelos pré-treinados de nicho, que são as implementações em cima dos modelos pré-existentes para atender uma tarefa específica. Né? Então, hoje a gente tem aí algumas empresas que são focadas no segmento de saúde, temos outras que são focadas em detecção de fraude, focadas em interpretação de risco. Então, o que são essas ferramentas de nicho? São implementações ou subimplementações que são criadas a partir de um modelo pré-existente, mas direcionadas a resolver um problema específico. Ou seja, você não tem um treinamento genérico, você tem um treinamento baseado para aquela tarefa em questão que precisa ser executada. E, de novo, uma plataforma de orquestração como o DocProstar, que é fornecida pela TCG, ela permite que você utilize, inclusive dentro dos seus processos, o modelo online, offline genérico, e também os modelos de nicho. Então, quem vai decidir é o seu fluxo de processo. E é importante, acho que a mensagem principal é: você terá acesso a utilizar a melhor solução baseada em inteligência artificial que fizer sentido para o teu processo de negócio. Você não vai estar limitado a utilizar exclusivamente uma. Você pode usar todas que estiverem disponíveis no teu stack tecnológico. É claro que para essa apresentação a gente teve que selecionar uma, a gente tem um tempo de 1 hora para o webinar, então a gente vai rodar todas as demos em cima de uma, que é o ChatGPT, mas vocês poderiam estar utilizando, como eu disse, qualquer uma outra disponível no mercado. Trazendo um pouco para o cenário de automação, de processamento inteligente de documentos, né, ou IDP, igual o mercado chama, quais seriam ali as principais tarefas que poderiam ser automatizadas por esse tipo de integração, né, por uma solução baseada em inteligência artificial? Primeiro, as mais comuns, né, que até a gente já usa há algum tempo, que é a classificação de documentos e ordenação e a extração e validação de dados. Então, hoje é possível, claro, já era há algum tempo atrás, mas enfim, agora com mais confiabilidade, você pode submeter um documento e perguntar para essa inteligência o que é esse documento, e ela vai cruzar esse documento baseado com um modelo pré-treinado gigantesco, vai te dizer, olha, isso é um contrato, isso é uma nota fiscal, isso é um processo jurídico, isso aqui é uma conta de consumo. E óbvio, a gente pode chegar, somente agora com o GPT-4, né, que ele faz também interpretação de imagem, você pode chegar no ponto de falar, olha, essa é uma conta de consumo da Companhia Elétrica de São Paulo, por exemplo. Então, vocês conseguem chegar nesse nível de detalhamento e classificação sem ter que retreinar o modelo, porque você está fazendo uso de algo que já foi treinado por alguém. Ah, Bruno, eu quero utilizar o meu modelo offline. Aí sim, não tem problema nenhum, você vai usar o mesmo mecanismo, mas vai retreinar os seus modelos baseado na tua base documental. Então, você não vai fazer uso de nada genérico, você vai usar uma base proprietária. A mesma coisa para extração de dados, né? Geralmente, e quem acompanha meus webinars aí sabe que eu falo muito de extração que é independente do layout do documento, onde a plataforma ela tem capacidade de interpretar ali ou de entender onde um dado está dentro do documento, simplesmente porque ela vai utilizar palavras-chave, contexto documental e outras informações. Imagina que até antes da inteligência artificial, o que a gente fazia era cadastrar, ou treinar, ou ensinar a solução, quais eram as palavras, qual era a expressão regular, qual era o quadrante do documento que extraía aquele dado. Após esses modelos pré-treinados, imagina que já a própria inteligência já tem acesso a uma base infinita de palavras-chave que levam àquele campo que você quer extrair. Então, apenas fazendo as perguntas corretas, você tem condições, total condição de fazer a extração de diversos tipos documentais sem ter que retreinar o modelo inteiro. Né? Você consegue verificar regras de negócio, vou mostrar um pouco mais à frente, né? Comparar com dados históricos. A gente tem um case que é bem interessante, que a gente sabe que o RG, né, ele não tem uma limitação de layout por estado, então cada estado pode ter uma certa variação de layout. A gente sabe também que ao longo dos anos o RG, por exemplo, ele incluiu o CPF ou tinha uma data de expiração. O meu, por exemplo, não tem data de expiração. Então, com esse tipo de integração com esses modelos pré-treinados, eu posso fazer perguntas do tipo: esse RG é válido? E a inteligência ela vai entender, olha, esse RG emitido no estado de São Paulo em 1970
não deveria ter uma data de validade. E ele possui uma data de validade. Então, esse provavelmente é um RG alterado, porque nesse estado, nesse ano, não deveria ter uma data de validade. Isso é um exemplo, a gente vai mostrar mais à frente como isso funciona. A inteligência também pode prever decisões, né? Então, a gente tem um outro caso que é bem interessante, que eu subo um processo jurídico aqui, obviamente, está com dados descaracterizados, mas é um processo jurídico que foi meu, e eu peço para a inteligência ela prever qual seria a possível sentença, e ela acerta qual era a sentença, baseada no contexto, então é bem legal, vou mostrar isso mais à frente. E, obviamente, ele pode atribuir tarefas automaticamente. Uma vez que eu consigo interpretar aquele conteúdo que está sendo processado, eu consigo definir qual é o próximo passo dele dentro do fluxo e orquestrar isso de forma muito mais inteligente. Tá? Então, esses são alguns dos benefícios que eu vou demonstrar mais à frente, que garantem ali que o uso da inteligência artificial generativa pode sim trazer ganho para a automação dos seus processos documentais, em especial processos bancários que têm uma quantidade de documento envolvido geralmente muito grande. Falando um pouquinho do Doc Prostari, por que a gente considera esse tipo de inteligência dentro do nosso menu de possibilidades, né? O Doc Prostari, como eu falei, é uma plataforma de orquestração inteligente de processos. Então, a gente modela um processo e tenta automatizar o máximo possível. Como? Orquestrando o processo, como já falamos, coletando a transação, entendendo o contexto da transação e tomando as decisões. Então, percebe como conecta com a inteligência? Né? Se eu consigo plugar, né, soluções de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, nesse tipo de processo, a minha compreensão e a minha ação em cima da transação, ela começa a ser muito mais efetiva e muito mais automatizada, né? Porque eu mando, recebo dados, já tomo o próximo passo de forma muito mais fluida. E por que o Doc Prostar é a plataforma correta para isso? Porque desde o Gênesis, o Doc Prostar ele foi criado para integrar com outras soluções, né? A TCG ela tem um foco muito grande, basicamente em 3 segmentos, né? BPO, bancário e seguros, né? E principalmente bancário e seguro, a gente sabe que esses segmentos eles já possuem suas próprias ferramentas de BPM, já possuem seus próprios RPAs, seus sistemas legados, enfim, já possuem um stack tecnológico que não pode ser simplesmente substituído do dia para a noite. Então, o Doc Prostar foi criado com uma camada de integração que permite, a qualquer momento do processo de negócio, você enviar e retirar informações de dentro da plataforma. Então, isso permitiu com que a gente integrasse com qualquer inteligência artificial do mercado, como se fosse uma simples nova opção no nosso menu. Vocês vão ver lá na frente, mas você arrasta a atividade que você quer conectar, substitui uma parte inteira do teu fluxo por essa atividade que conecta com a solução de inteligência artificial, e o teu fluxo segue andando só de forma mais automatizada. Então, isso, na opinião da TCG, é o que é o melhor que se tem desse tipo de integração. É você manter o teu processo de negócio e você só automatizar as partes que aí você ainda precisa para tentar cada vez mais obter o melhor resultado, enfim, para a tua área fim, ou para o teu cliente, ou dependendo do processo que foi modelado. Então, isso é a importância, são os motivos pelo qual a orquestração de uma inteligência artificial ela pode ser, ou ela precisa ser realizada. Falando um pouquinho, né, a gente faz essa brincadeira porque tem muita gente com medo da utilização de inteligência artificial. A gente vai falar dos motivos pelo qual as pessoas têm medo no futuro, mas nos próximos slides. Mas eu acho que a grande mensagem aqui é que se você cria uma implementação somente considerando a integração com a inteligência artificial, sem ter uma plataforma de orquestração, você realmente pode principalmente com a IA generativa, né, que ela cria conteúdo, você pode esbarrar em uma série de complexidades que geram falsos positivos que te trazem mais prejuízo do que ganho num processo de negócio. No entanto, quando você tem uma plataforma que sabe o que aquela transação está carregando e ela define quando e onde enviar um dado ou que dado enviar para a inteligência artificial, você começa a ter o controle sobre a inteligência artificial e não deixar a inteligência artificial ter o controle sobre o seu processo de negócio. Então, o que a gente está pegando é colocando os cavalos para trabalhar.
A gente está pegando a inteligência artificial no que ela é, na parte que ela é mais efetiva, e a gente está derivando e controlando as perguntas que são feitas para ela, para que a gente garanta que a resposta seja adequada com o nosso processo de negócio. Então, por isso que dentro do contexto da TCG, a inteligência artificial ela virou só uma nova opção no nosso menu. Né? Porque a única certeza que a gente tem é que daqui a 6, 12, 24 meses, outra tecnologia vai ser criada. E a gente vai só adicionar. Então, o DocProstar é uma plataforma de orquestração que ela absorveu soluções de inteligência artificial com a mesma facilidade que ela vai absorver novas tecnologias no futuro. Né? Isso que a gente chama de uma plataforma preparada para o futuro. Né? A gente vai ter essa capacidade e a gente vai orquestrar isso para tirar o melhor de cada um desses componentes tecnológicos. Outros, eu montei essa matriz porque alguns dos nossos clientes perguntaram, Bruno, mas quais são os benefícios de utilizar o DocProstar orquestrando a inteligência artificial quando comparado com uma solução standalone, né, com uma solução isolada de inteligência artificial. Né? E aí eu peguei alguns pontos que foram relatados por próprios clientes nossos. Né? Então, primeiro, né, quando você tem uma solução autônoma, né, você sem codificar, você não consegue decidir qual transação vai para a inteligência artificial. Você vai acabar mandando tudo. Com o DocProstar orquestrando, você decide qual documento ou qual parte do documento vai para a inteligência artificial. Você pode detectar qual dado pode ser enviado. Você tem capacidade de evitar alucinações da inteligência artificial. Vamos falar isso mais à frente também. Você pode obter os ganhos de uma inteligência artificial online, offline, nicho, sem ser de nicho, tudo isso porque a plataforma está definindo. Se alguma coisa nova surgir, você não precisa alterar o código. Você vai lá e pluga a novidade na plataforma. Você pode decidir quando aquela transação precisa ir para um ser humano, porque você avaliou, chegou à conclusão que ali pode existir uma alucinação de inteligência artificial e você quer que um humano dê uma olhada. E, obviamente, você tem a replicabilidade do processo. Né? Quando você tem uma solução que está funcionando muito bem para um determinado processo de negócio, e outro departamento quer reutilizar aquela solução, se você está com o DocProstar, é tão simples quanto refazer o deploy para aquele novo departamento. Se você tem uma solução standalone de inteligência artificial, você obviamente vai precisar codificar e perder um tempo ali de setup para incluir aquele novo departamento, aquele novo produto no seu processo de negócio. Então, é simples, assim, você tem uma plataforma que está controlando e está fazendo uso da inteligência artificial em algum momento, muito melhor do que você ter uma inteligência artificial que toma conta do teu processo inteiro e você perde o controle sobre ele. Então, é tudo sobre como controlar a tua solução, como controlar o teu processo de negócio de forma mais efetiva. Obviamente, você também pode, com a plataforma DocProstar, permitir que a solução, ou o modelo de negócio, ou o processo determine qual documento deve ir. Então, você pode executar uma classificação de transação antes de processar aquele documento, e aí sim definir se vai para uma inteligência artificial genérica, se vai para uma inteligência artificial de nicho, ou se você vai usar o modelo padrão de extração do DocProstar, que roda totalmente on-premise. Então, é uma decisão que ela é tomada quando você tem uma plataforma de orquestração e você pode simplesmente modelar ela dentro do teu processo de negócio. Ó, esse documento aqui é um documento público, eu vou mandar para o ChatGPT. Esse documento aqui é um documento que eu preciso checar um antifraude, eu vou mandar para o FeedZA, que é para Fraud Detection. E esse aqui é um documento de identificação que eu não quero mandar para ninguém, eu vou mandar para os processadores internos, para os extratores internos da própria solução. Então, essa decisão ela passa a estar dentro do fluxo de processo. Você está controlando o que você deve enviar. E, obviamente, você também pode enviar o documento inteiro, ou todos os documentos dentro de uma transação, ou você pode pensar uma página específica para enviar, ou você pode chegar no ponto de enviar um parágrafo específico. Então, imagina no processo jurídico, se eu pego ali dos pedidos do advogado, né, o trecho que menciona os pedidos daquele advogado, eu tenho dentro do DocProstar a capacidade de detectar qual é o parágrafo que fala do pedido e mandar só aquele parágrafo para a inteligência artificial. A mesma coisa no processo de firmas e poderes, mandar só os poderes e as obrigações, não mandar todo o contrato social, por exemplo, para o sistema de inteligência cognitiva. Então, isso são parâmetros que você pode configurar dentro da plataforma DocProstar. Você também pode evitar a alucinação. Então, só fazendo uma pausa aqui de como isso acontece, né? A inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa, ela tem, por definição, um interesse
de te dar uma resposta para qualquer pergunta, né? Obviamente que algumas perguntas são bloqueadas, outras perguntas ela simplesmente fala que não sabe, mas na grande maioria dos casos, ela tenta gerar um conteúdo que pode ser a possível resposta para a tua pergunta, mas não necessariamente ela é. Então, só trazendo um exemplo, eu mando um documento, a inteligência artificial não acha, por exemplo, a validade daquele documento, e ela compõe ali uma validade baseada na geração de conteúdo, o que seria considerado uma alucinação, porque aquela informação, aquele contexto não está na transação que foi enviada para ela. Isso é considerado alucinação de AI, quando ela gera uma resposta para te dar e essa resposta não tem absolutamente nada relacionado com o que está sendo tratado naquele contexto. Com a utilização do DocProstar, você consegue pegar a saída da inteligência artificial para alimentar a plataforma e deixar que a plataforma ela detecte a informação dentro do documento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tiver utilizando a inteligência artificial para extrair uma validade do documento, usando o exemplo anterior, eu posso perguntar para ela qual é a validade daquele documento, a resposta eu carrego nos mecanismos de processamento do DocProstar, e o DocProstar ele vai procurar ou fazer um double check, né, a dupla validação daquela informação dentro do documento. Com isso, se a IA generativa tiver criado uma alucinação, eu vou pesquisar por esse valor dentro do documento com o DocProstar e não vou encontrar. Então, eu vou saber que aquilo ali é uma possível alucinação de IA, e aí eu consigo tomar uma decisão de ou submeter toda a transação para um ser humano, ou reprocessar o documento utilizando a base de conhecimento interna do DocProstar, por exemplo. Então, é como a gente pode, é uma das formas que a gente tem de fazer uma dupla validação em cima do retorno da inteligência artificial para conseguir trazer um resultado mais positivo, né, evitando os falsos positivos ou as alucinações de IA. Você também pode fazer predição, né? Você tentar prever qual vai ser aquele caminho, tentar prever qual vai ser o resultado final daquela transação. Então, eu posso submeter uma transação inteira para um motor de inteligência artificial e falar, olha, com base nos dados que você tem pré-treinado no teu modelo, qual seria a possível resposta para essa transação? Aprovação, detecção de fraude detectada ou enviar para o human in the loop, que nós chamamos, né, que é enviar para uma pessoa validar. Então, você pode treinar, por exemplo, pegar os seus últimos 5.000 processos que você tem o status, né? Você tem ali os dados daquele processo e tem o status se foi fraude, se foi aprovado, se foi reprovado. Você pode treinar isso, pré-treinar isso no modelo e utilizar esse modelo para detectar os próximos com base no contexto. Então, você tem ali, por exemplo, olha, pessoa de 35 anos com uma renda de até 30, uma renda familiar de até 30 mil reais, comprando um imóvel em São Paulo, financiando em 30 anos, com uma renda comprometida de até 30%, você pegar esses dados todos e carregar e treinar no pré-modelo, e pré-treinar no modelo, e aí a própria solução. Olha, historicamente, baseado nesse modelo pré-treinado, esse tipo de transação ela vai aprovar, ela vai para detecção de fraude, ela vai para cair para operação ou para qualquer outra tomada de decisão que exista no teu processo de negócio. Então você consegue também orientar ali ou tentar prever qual vai ser a possibilidade em cima daquela tua IA generativa. Caindo um pouquinho para as demonstrações, né? Então, como eu falei, nessa demonstração específica a gente está utilizando a integração com o ChatGPT, mas como também comentei, isso é uma decisão dentro do nosso processo, nós podemos utilizar qualquer uma que fizer sentido, tá? Qualquer integração com qualquer inteligência disponível, a gente permite, a plataforma permite isso. Mas hoje, o que você precisa fazer, se você já tem um processo com DocProstar, ou se você pretende ter um processo com DocProstar, é fazer o drag and drop da atividade para dentro do fluxo de processo no momento que faz sentido. Tá? Então, você vai modelar visualmente o teu processo de negócio e você vai arrastar a atividade de integração e vai utilizar dentro do teu processo. Tá? Quais as opções, no geral, que você tem de forma macro? Primeiro, definir o que você vai enviar. Você pode mandar, como eu falei, todo o conteúdo textual do documento. Você pode mandar todos os arquivos, né, que são as mídias. Você pode mandar um parágrafo só, ou um campo, ou uma linha, que são as expressões. Ou você não pode não mandar nada. Você pode simplesmente fazer uma pergunta para a inteligência artificial utilizando os dados do processo. Então, nesse caso, a gente utilizaria somente o prompt. Tá? Descendo um pouquinho nisso, ó,
se eu for utilizar a inteligência para classificação e extração de campos, eu vou vincular um campo dentro da plataforma com uma pergunta. Então, a pergunta pensa que o novo treinamento da plataforma é questionar qual é esse tipo de documento, a quem esse documento pertence, qual é a data de nascimento desse documento. Então, você pode fazer esses tipos de pergunta dentro da própria atividade e essa atividade vai preencher o dado dentro da plataforma. Então, é muito mais fácil do que você ter que definir palavra-chave, expressão regular, posição, contexto, tudo mais. Você simplesmente pergunta e obtém uma resposta. Ou, como eu falei, você pode encadear os campos numa pergunta complexa e enviar um prompt direto para a inteligência artificial. Por exemplo, você pode encadear uma pergunta que é a data de nascimento, 24/7/1985, quando comparada com a data atual, essa pessoa possui mais de 18 anos, por exemplo. Poderia ser um prompt genérico, que eu estou fazendo uma pergunta sem enviar o documento. Eu só estou utilizando os dados que eu tenho no processo para fazer uma pergunta para o ChatGPT. Então, essa é a diferença ou para a inteligência artificial, né? Essa é a diferença entre utilizar questões específicas para preencher campo e utilizar prompts genéricos para trazer resultados. Tá? Então, essas são as configurações básicas da própria atividade e você pode utilizar em qualquer um dos processos de negócio. Então, alguns dos casos de uso que a gente já aplica. Classificação de e-mail, né? Então, a gente tem a capacidade ali de processar e-mails independente da origem. Então, a gente baixa o e-mail, extrai as informações e manda para o ChatGPT o conteúdo, dizendo, olha, qual é o departamento que você sugere esse e-mail com base no conteúdo? Né? Qual é o assunto desse e-mail? E me faz um resumo, para eu não ter que ler o e-mail inteiro, eu quero um resumo do que se trata. Então, imagina ali, para abertura de chamado, né? O pessoal recebe um ticket e vê lá, olha, é um problema de desempenho em conexão com a impressora. Não precisa ler tudo. Eu já estou te dizendo o que é, porque a inteligência artificial ela tem a capacidade de fazer esse tipo de análise dentro do processo de negócio. Então, para vocês verem isso de forma simples dentro da solução, né? Dentro do meu processo, o que eu tenho que fazer eu tenho um processo de modelado de classificação de e-mail. Esse processo, ele baixa o e-mail, extrai o anexo, caso haja, caso exista, e faz as perguntas para o processo de forma simples. Então, olha, para qual departamento é esse e-mail? Então, essa é uma pergunta que a gente está fazendo. Qual é o assunto? Faça um resumo de, no máximo, 2 linhas sobre o conteúdo desse e-mail. Então, com base nessas perguntas que foram feitas dentro desse processo de negócio, a solução ela é capaz de trazer esse tipo de resposta. Então, vou abrir um exemplo, e a ideia é que você possa classificar todo e qualquer e-mail utilizando a inteligência cognitiva, porque ela vai usar isso dentro da análise dela. Né? Aqui ela está mostrando em mais de 2 linhas pelo tamanho da caixa de texto. Mas isso aqui a gente consegue determinar a quantidade de caracteres. Então, se eu vou para esse, por exemplo, é um departamento de venda, oportunidade de parceria de vendas, novo cliente potencial. Se eu avançar para um outro processo, com outro e-mail, é o da impressora, suporte técnico, ele tem ali a pessoa que assinou. Se eu pegar um outro processo, ele tem aqui, que foi um e-mail da Microsoft, falando aqui que está atualizando o contrato de prestação de serviços. Tá? Então, esse tipo de modelagem ela é feita de forma simples através da inclusão da atividade dentro do processo, e aí aquele processo está pronto para ser utilizado. Tá? Então, esse é um dos casos de uso que a gente já testou. Outro caso de uso é a análise de contrato. Né? Aqui eu estou utilizando um contrato em inglês, mas vocês vão ver em outros exemplos que a gente tem contratos também em português. Então, eu consigo, olha a riqueza, né, de dados que eu consigo extrair. Eu consigo pegar quem é o cliente, quem é a empresa, qual é a data, qual é o tipo de contrato, se tem débito, se não tem débito, se tem multa, qual é o resumo do contrato, quais são as obrigações do cliente, as obrigações da empresa, se tem tópicos gerais de informação. Então, isso são informações que são feitas e tomadas também, de novo, somente através da combinação ou da criação de prompts dentro da plataforma. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um processo de firmas e poderes ou um processo de contrato específico, e o que eu tenho que fazer é fazer as perguntas corretas. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, já usando em português, eu tenho os campos que foram extraídos, os poderes, eu tenho os dados de quem são os diretores, eu tenho os direitos,
eu tenho quem é o sócio majoritário, enfim, eu tenho todas as informações dentro do processo de negócio. E para obter todas essas informações desse contrato social, o que eu tive que fazer? Perguntas para o ChatGPT. Então, ó, observa que é um fluxo direto, eu importo o contrato, converto, que é um PDF, executo o OCR, nesse caso a gente usou o Google, e aí eu começo a submeter uma série de perguntas para o ChatGPT. Qual é o patrimônio social? Qual é o nome do sócio? E essas perguntas vão preenchendo, né, que eu tenho outras. Deixa eu abrir no módulo no modelador que fica mais fácil. Vou pegar aqui, ó, eu tenho todas essas perguntas preenchidas dentro da plataforma. Todo. Qual é o nome do sócio, status civil, nacionalidade, identificação, e a própria plataforma vai se encarregando de preencher esses campos, todos eles, ó, procurador, status civil, enfim, de acordo com as perguntas que são realizadas. E, por exemplo, para os poderes, eu posso perguntar, ó, liste apenas poderes com aprovação prévia dos sócios, sem explicações e em um formato de lista. Né? Com essa pergunta, por exemplo, eu gero esses poderes aqui, que são os poderes que dependem que podem ser realizados direto sem aprovação do sócio. Então, fica muito simples você criar processos, inclusive, complexos, como processos de firmas e poderes. Né? Muito simples para um processo de firmas e poderes é complicado, mas assim, fica menos complexo num processo de firmas e poderes você utilizando esse tipo de tecnologia, caso o teu processo de negócio permita. Outro exemplo testado, eu vi que tem perguntas, eu vou responder no final, tá? Só para a gente poder correr com o conteúdo, mas a gente, no final, a gente vai abrir para tentar responder o máximo de perguntas que der. Falando aqui também do contrato de firmas de poderes, como eu falei, a gente consegue extrair todas essas informações somente fazendo perguntas. Conseguimos fazer resumos de processos e usar o prediction, né, que é prever a possível sentença. Então, esse é o caso que eu falei, que é um processo jurídico meu, e tanto a sentença como o resumo, eles foram corretos, né, nesse processo de negócio. E a ideia foi a gente processar um documento legal, extrair automaticamente os dados, como o nome do advogado, qual é a vara, qual é o juiz, enfim, autor, tipo de processo, colocar isso dentro de campos indexados dentro da plataforma e, além disso, facilitar a revisão do advogado da contraparte, fazendo um resumo e dizendo, olha, qual é a possível sentença para aquele processo de negócio. Então, aqui foi o que aconteceu mesmo, houve uma descaracterização da pessoa jurídica. Né? Se eu voltar para a plataforma e olhar esse processo aqui, né, o resultado final que eu tenho é o documento com essa análise. Né? Então, aqui a própria plataforma foi capaz de identificar aqui as informações e extrair, utilizando os dados, a saída da solução de inteligência artificial, mas por trás, né, no behind the scenes, o que a gente tem dentro desse processo de negócio é uma série de perguntas. Então, de novo, fluxo simples. Aqui eu faço teste com 2 motores de OCR diferentes, porque, como alguns sabem, o DocProstar é uma plataforma agnóstica de OCR. Nós temos um motor nativo que vai embarcado com a plataforma, mas a gente pode utilizar qualquer um do mercado. Assim como a gente faz com a inteligência artificial, você só precisa fazer o drag and drop para dentro da plataforma, e isso vai, e já vai estar funcionando. E as perguntas que foram realizadas em cima da integração com o ChatGPT. Então, para esse processo jurídico, as perguntas foram: qual é o número do processo? Qual é a data do documento? Quem é o autor? Qual é a corte, o juizado que foi utilizado? Qual é a comarca? Contra quem? Resuma, atue como. Olha que interessante, atue como um advogado. Então, eu estou dando uma ordem para o ChatGPT para ela agir como um advogado e resumir o processo de negócio. Porque a interpretação que vai ser realizada aqui é com a visão de um advogado, e não como uma visão, por exemplo, de um analista de processo que poderia estar fazendo uma análise completamente diferente da que um advogado faria. E aqui, qual seria a possível sentença? Então, baseado no histórico desse processo, qual seria a possível sentença emitida por esse juiz? Né? Então, você faz uma pergunta simples, né? A pergunta é simples, como essa, e você consegue ter uma resposta complexa a ponto de dizer, olha, muito provavelmente o que vai acontecer nesse processo de negócio é uma descaracterização da pessoa jurídica. Então, olha o poder disso, né? Quanto tempo se levaria para criar um processo automatizado de tratamento de documento jurídico, de análise jurídica, e agora só com uma integração
com uma plataforma de inteligência artificial, fazendo as perguntas corretas dentro de uma plataforma orquestrada, você consegue obter todo e qualquer resultado, ou toda e qualquer resposta. Realmente é impressionante que o tempo de implementação dos processos. A gente tem um case na TCG de um processo jurídico com uma das principais varejistas do Brasil, que já roda há pelo menos 6 anos, se eu não me engano, se minha memória não falha, 6 ou 7 anos. E a gente demorou só para a primeira versão do processo, lá atrás, 4 meses treinando a inteligência para que ela pudesse obter esses dados. 4 meses, de um advogado deles, em conjunto com analistas de negócio da TCG. E a gente conseguiu, nesse processo, a gente tem hoje aí acima de 80%, 78%, 80% de acuracidade na extração dos dados. Mas 4 meses de implementação para treinar o processamento de documentos. E agora, com a inteligência, com algumas perguntas, você já consegue ter, já sair ali, né, da inércia, sair. Claro, você vai continuar treinando os processos mais complexos, mas pelo menos nos processos mais simples, você já começa com a taxa de automação lá em cima. Outro caso, como mencionado, os casos onde eu faço uma análise com base nos dados históricos pré-treinados no modelo. Né? Então, estou processando aqui um documento de identificação. Obviamente, a plataforma foi capaz de extrair os dados da mesma forma que eu apresentei anteriormente, respondendo possíveis perguntas. Mas aqui a grande diferença foi a gente fraudou esse documento, mudando a data de expedição, incluindo o CPF, mudando a data de nascimento, incluindo uma validade aqui, para poder gerar um teste, né? E a resposta foi, olha, o documento é inválido, pois considerando a data de emissão, não deveria ter uma validade. Então, um documento emitido em 2008 lá... um documento emitido em 98, um RG, não deveria ter uma validade. Então, foi a resposta de fato, porque parece que foi a partir de 2000 que se tornou obrigatória a inclusão de validade no documento de identificação no Estado de São Paulo. Então, isso foi uma resposta positiva e a gente só obteve essa tentativa de fraude, porque imagina, por exemplo, que alguém pegou um RG antigo, só incluiu uma validade para tentar avançar num processo de abertura de compra, de concessão de crédito, e esse processo ele ia cair na detecção de fraude porque tem dado que não deveria estar. Outro dado que a gente poderia estar utilizando é o CPF. Tem RG que tem CPF para algum estado, outros que não tem, enfim, o formato, algumas características específicas que poderiam ser levadas em consideração. Além disso, a gente conseguiu ali executar uma segunda regra que, baseado na data de emissão, também não deveria ter CPF impresso. Nessa época, esse documento não possuía CPF. Então, observa que isso foi a análise realizada pelo sistema de inteligência artificial, mas se a gente considerasse só a extração pura de dados, ele passaria, os dados foram extraídos, ele ia mencionar que o documento está inválido, mas a solução não seria capaz de detectar uma fraude, porque os dados aparentemente estão correspondendo com o que deveriam estar. E somente utilizando a integração com uma inteligência artificial tal qual o ChatGPT, a gente foi capaz de ter essa visão mais completa, que é baseado na informação histórica pré-treinada, isso não deveria ser dessa forma. Então, trazendo isso para o nosso cenário real, para mostrar isso direto dentro da própria plataforma, eu vou mostrar o resultado assim como vocês viram ali no PPT, mas as perguntas eu acho que são o que é a parte mais relevante, né? O que a gente pode extrair a partir daquelas perguntas ou a partir daquelas respostas. Então, você tem aqui os dados, né? Como eu mostrei, com o resultado aqui da análise, mas o que a gente perguntou para a plataforma foi documento de identificação. De novo, a gente tem só recebe o documento, extrai o OCR e faz as perguntas. A pergunta foi... Desculpa aqui. A pergunta foi, qual é o tipo do documento, nome do pai, qual o nome do pai, qual o nome da mãe. Nossa, quem trabalha com extração de dados sabe como é difícil extrair, baseado em expressão regular, nome de pai e mãe em documento de identificação como RG e CPF, porque não tem palavra-chave, não tem quebra, é muito difícil você ter um resultado bom nesse tipo de extração só utilizando as extrações padrão, né? E aqui você tem a observação da discussão considerando a obrigatoriedade de validade e do CPF, como esse documento ele deveria existir. Então você faz a pergunta e a pergunta que a gente responde, que a plataforma vai te responder, é justamente o resultado da análise. Olha, considerando a data de emissão, esse não deveria ter validade. Considerando a data de emissão, não deveria ter o CPF impresso. Então, é uma forma que a gente tem
de tentar detectar fraude num documento relativamente complexo como o RG, que a gente tem muitas variações no Brasil. Voltando à apresentação, e acho que já caminhando para o último caso de uso, a detecção de alucinação. Então, esse é um caso interessante que a gente utiliza como base o mesmo processo, mas ele é interessante porque eu faço uma extração genérica, ou seja, extraia qual é o tipo documental, preencha os dados da forma que tiver que ser, e me mande um JSON com os dados. Então, esse foi o prompt. Detecte que documento é esse, e me traga todos os possíveis dados nesse documento, num formato JSON. E esse prompt, eu vou mostrar depois, me retornou isso aqui, olha. O tipo é um RG, o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, ok. Mas olha, o documento não possuía uma data de emissão, porque nesse ano, como eu comentei anteriormente, não deveria ter uma data de, perdão, uma data de não possuía a data de emissão, ele possui uma data de expedição, e o ChatGPT não foi capaz de encontrar. Então, o que ele fez? Ele pegou parte do número do RG e respondeu como se fosse uma data de emissão. No entanto, o campo que foi preenchido no DocProstar está correto. Por que isso? Porque a gente carregou a resposta do ChatGPT na plataforma DocProstar e buscou os dados corretos. Quando o DocProstar detectou que isso aqui era uma possível alucinação, porque esse dado aqui nem é uma data válida, 30/8 de 639 nem é uma data válida para esse contexto, a plataforma ela ignorou essa alucinação que foi detectada e buscou utilizando os mecanismos comuns. Então, observa que a ideia aqui foi a gente, de alguma forma, receber todos os dados. Opa, acabei mexendo aqui. Deixa eu voltar. Receber aqui o dado que foi a saída do ChatGPT para importar dentro dos extratores pré-definidos do DocProstar e detectar a alucinação. E fazendo isso, né, voltando aqui, a gente consegue ter esse tipo de percepção. Então, como ficaria essa implementação dentro da plataforma DocProstar? Né? Eu vou voltar lá no fluxo, é o mesmo fluxo, o fluxo de documento de identificação. Ó. Eu tenho uma pergunta antes, que eu faço um prompt genérico, ou seja, eu não estou atribuindo direto uma pergunta a um campo, eu estou perguntando, olha, eu não sei que documento é esse que eu estou processando. Você me diz se ele é um RG ou se ele é um CNH, eu não sei qual é, ou seja, classifica para mim, e traga, independente do tipo documental, o nome do pai, o nome da mãe, a data de emissão. E se for o RG, retorne também a data de emissão. Se for o CNH, retorne a data de validade. Tudo isso em formato JSON. Então, essa foi a pergunta. Tá? Como mencionado, a resposta desse processo dentro da plataforma foi: eu tenho uma transação cujo eu tenho os dados e tenho também, dentro dessa transação, um documento JSON com, né, vou abrir aqui, mas enfim, um documento JSON com esse resultado, que foi o que a gente apresentou no PPT. E esse documento JSON eu uso para carregar os extratores e fazer essa identificação. Então, por isso que a plataforma consegue trazer o dado correto, conforme está aqui no PPT, porque eu usei esses dados para preencher o extrator e usei o extrator para buscar a informação dentro do documento. Então, essa é um pouco da ideia de como a gente consegue pegar o resultado da inteligência artificial, carregar dentro da plataforma e garantir com a plataforma de orquestração que aquilo não é uma possível alucinação de IA. Ah, Bruno, eu quero incluir dentro do meu processo outras atividades para executar outras tarefas. Não tem problema. Você pode, dentro do teu processo ou dentro da plataforma da Prostar, você poderia fazer o drag and drop e incluir aqui, deixa eu pegar a atividade, você pode incluir quantas você quiser. Você só inclui, determina qual vai ser o fluxo e preenche os parâmetros. Ah, Bruno, agora eu quero fazer uma análise com uma outra visão da integração com o ChatGPT. Não tem problema. Você arrasta outra e preenche os parâmetros, e assim sucessivamente. Então, você pode ter diversas instâncias da atividade dentro do fluxo do processo para que você possa obter o resultado esperado da forma esperada de forma mais efetiva. Então, quem vai definir isso é você, quem vai garantir isso é a plataforma e quem vai trazer o resultado é a inteligência artificial. Então, essa
são alguns exemplos aí que a gente gostaria de deixar de como a gente pode, a partir de agora, estar incluindo a inteligência artificial generativa dentro dos processos automatizados com a plataforma da ProStar, de forma simples, de forma efetiva, e aumentando drasticamente o percentual de assertividade ou o percentual de automação de qualquer processo de negócio, inclusive os de firmas e poderes, que são processos, no geral, bastante complexos. Vou abrir aqui para responder algumas perguntas. Tiago, enquanto eu vou lendo as perguntas aqui, não sei se você tem algum ponto, alguma coisa que você gostaria de comentar. Eu acho que a explanação que você deu foi bastante ampla. O assunto ele tem muita coisa para se discutir, né? Como o tempo curto aqui hoje da apresentação, é, a ideia nossa em conjunto foi dar uma pincelada em algumas coisas que a gente considerava relevante com relação ao assunto, mas a ideia a partir daqui, para a gente dar sequência aí com os participantes que tiverem interesse, é justamente promover aí conversas mais pontuais e entender de vocês quais são as necessidades específicas que vocês possam ter para que daí a gente possa promover conversas com cada um dos clientes e ver como a gente endereça cada demanda aí que eles tiverem. Perfeito. Então, vou começar aqui. Primeiro, o Eduardo está perguntando se pode fazer print dos slides. Sim, só dá os devidos créditos lá, né? Não tem problema. Não O precisa ser material vai print, ser porque a gente vai enviado. mandar o material para vocês, Isso, então todo mundo vai receber aí ao vocês vão final da receber, não tem problema apresentação. nenhum, tá? Outra pergunta que a gente tem aqui. É possível reconhecer documentos não estruturados, como laudo, textos e textos mais específicos, para o mercado jurídico e seguros? Sim, né? Eu acho que a pergunta deve ter sido feita um pouco no início, mas a resposta é que sim, como eu mostrei, principalmente documentos não estruturados. Porque os documentos estruturados, eu acho que é uma questão meio que já está resolvida no mercado, né? Documento estruturado e semi-estruturado a gente consegue processar de forma bastante simples, mesmo sem a utilização da inteligência artificial. Eu acho que o grande ganho está justamente nos documentos não estruturados, né? Como processos jurídicos, eu acho que é um prato cheio, avisos de sinistro, né? Ela menciona seguro aqui, aviso de sinistro. Você pode... Eu vi um case fora do país que a pessoa fazendo detecção de responsabilidade num sinistro de seguro, né? Então, eles pegaram uma gravação de vídeo, achei bem legal, e a inteligência artificial ela foi capaz de detectar pelo vídeo, quem estava certo no momento da colisão. Então, olha, o carro branco, sei lá, Volkswagen, ele estava na mão correta, aparentemente na velocidade correta, e o carro vermelho veio na contramão e colidiu, por exemplo. Então, quando você evolui isso aí, né, para análise de vídeo, por isso que eu fico bem empolgado, acho que o futuro vai ser bem interessante com essas inteligências. A plataforma ela foi capaz de detectar, inclusive, responsabilidade em sinistro. Então, respondendo a pergunta, sim, pode utilizar para documentos estruturados, e esse, no geral, é o maior ganho. Outra pergunta: posso utilizar a minha própria licença da plataforma de inteligência artificial? Acho que a pessoa está perguntando aqui se ela já tem uma licença, por exemplo, com o ChatGPT e quer usar a própria licença dela. Sim, tá? Eu não mostrei ali, mas uma seção acima das perguntas que você coloca quais são os dados de conexão com a plataforma de inteligência artificial. Então, vocês podem negociar e utilizar a nossa, ou vocês podem utilizar de vocês, é o que a gente chama de traga sua própria licença, né? Em inglês tem um termo para isso. Existe possibilidade de realização de prova de conceito? Totalmente. Totalmente. Assim, se vocês quiserem fazer teste com alguns documentos de vocês, liga para a gente, né? Chama o Thiago, me chama, e vamos ver se a gente consegue endereçar e automatizar os processos que antes não eram possíveis com o mecanismo que a gente tinha, ou não valiam a pena, né? Gerava um resultado que não era bom o suficiente para sustentar o processo. A plataforma está limitada à utilização de apenas só uma solução de inteligência artificial? Acho que isso também, enfim, foi uma pergunta do início. A resposta é que não. Você pode arrastar e ter as integrações com todas que você tiver disponível no seu stack tecnológico. Então, é só arrastar a atividade dentro do fluxo e integrar. A verdade é que a gente não sabe quem vai ganhar, né, essa corrida da inteligência artificial. A gente tem um monte
empresa gigante trabalhando nisso, né? A IBM está com o Watson X, a Google, o Facebook, né? A OpenAI. Então, tem várias empresas pensando nisso, a gente não sabe quem vai ganhar, a gente quer integrar com todas elas. Nosso objetivo é automatizar o processo de negócio utilizando o que tiver de melhor no mercado. Esse é o grande objetivo. E a última pergunta aqui, a gente está bem em cima. Já existem processos utilizando os benefícios de inteligência artificial em produção? Sim. Acho que eu só resolvi fazer esse webinar em conjunto com a Recognition porque eu sei que já está rodando em produção e já tem gente bem feliz com o resultado, né? Então, se teu processo aceita, minha sugestão é que vocês chamem a gente, entrem em contato com a gente, vamos rodar uma prova de conceito, vamos ver isso funcionando na prática e a gente tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes com o resultado. Bom, tem outras perguntas. O Thiago, depois, junto com a Tatiana, que é a diretora comercial da TCG, vai conectar com todo mundo e, enfim, vai abrir para novas perguntas. E aí a gente envia a resposta dessas perguntas adicionais, porque a gente precisa finalizar o webinar agora. Então, uma vez mais, obrigado a todos pela participação. Espero que o conteúdo tenha sido interessante para todo mundo. E nos vemos no próximo webinar. Ó, pessoal, então reforçando, o material vai ser enviado para todos vocês que participaram, juntamente com os dados de contato, tanto meu quanto do pessoal da TCG, e vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco e a partir daí nós agendamos aí conversas pontuais para entender as necessidades e demandas que vocês possam ter, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau.